Sabe aquela frutífera que muitas vezes a gente esquece no vaso e ela fica lá por 3, 4 ou até 5 anos e a gente só vai fazendo aquelas adubaçõezinhas, mas chega um momento que ela começa a enfraquecer? Então, é justamente sobre essa frutífera que a gente vai falar hoje. No meu caso, é uma pitangueira e ela já estava no vaso fazia uns 4 anos. Eu vinha fazendo adubações, mas ela começou a enfraquecer. Então chegou o momento de fazer a manutenção e a poda das raízes. Meu nome é Fernando Pereira, este é o Somos Verdes e bora pro vídeo! Antes de mexer na sua planta, é importante saber que se você quer bons resultados com uma árvore plantada em vaso, ela precisará ser cuidada mais ou menos como um bonsai. E isso porque com o tempo acaba ocorrendo uma escassez de nutrientes e a terra do vaso vai ficando muito fraca. Essa pitangueira já tinha uns 4 anos nesse vaso e estava com poucas folhas, a maioria delas amareladas e várias ervas daninhas alojadas juntamente com ela no vaso. Isso faz com que haja competição por nutrientes e a planta que queremos cultivar fique mais fraca. E o pior, logo que eu comecei a mexer na planta eu já percebi a presença de muitas formigas saindo por debaixo do vaso. Então antes de começar a fazer as podas eu tive que me certificar se havia um formigueiro dentro do vaso ou não. E para minha surpresa era exatamente o que estava acontecendo ali. Havia um formigueiro inteiro alojado dentro do vaso. Mas foi até bom para que eu pudesse mostrar para vocês algumas adversidades que podem acontecer com uma frutífera quando plantada em vaso. Bom, geralmente quando eu vou fazer esse tipo de manutenção, primeiro eu faço a poda das folhas e depois eu retiro o torrão do vaso. Mas como nesse caso havia um formigueiro dentro do torrão, eu preferi primeiro retirar ele do vaso para que as formigas começassem a sair. Enquanto as formigas carregavam seus ovos para outro lugar, eu fui preparar um substrato novo e bem adubado para utilizar na minha pitangueira. Nessa mistura eu utilizei um pouco de terra e adicionei algumas partes de esterco de aves e humus de minhoca, para fazer uma adubação bem forte. Daí misturei tudo para que ficasse tudo bem homogêneo e deixei ali de ladinho apenas esperando para ser utilizada na minha planta. Ainda enquanto boa parte das formigas estavam saindo do recipiente, eu comecei a fazer a poda das folhas. E como vamos eliminar algumas raízes, é importante fazer essa poda. Ou seja, a planta perde água através das folhas. E nesse momento ela não vai ter 100% das raízes trabalhando na absorção de água. Daí a importância de retirar as folhas para que a planta não perca tanta água durante esse processo. Algumas pessoas retiram todas as folhas, mas como a pitangueira é uma planta bastante resistente, nesse caso eu preferi podar apenas alguns galhos e retirar as folhas mais velhas e as que estavam doentes e amareladas. Depois de fazer a retirada das folhas, é hora de começar a desbastar o torrão. Veja como o torrão dessa planta estava completamente tomado por raízes e formigas, é claro. Para fazer o desbaste você vai precisar de uma ferramenta como essa, o ancinho de mão. Ela vai ajudar a quebrar as raízes mais velhas e soltar os tufos de raízes que tiverem podres. Então com o ancinho de mão eu vou arrancando toda essa camada mais externa, mais superficial, que é exatamente onde vão se desenvolver as novas raízes. Lembre-se de fazer isso com cuidado para não desmontar o torrão inteiro. Com relação às ervas daninhas, esse é o melhor momento para remover elas. E para isso é só ir arrancando com o ancinho ou com as próprias mãos mesmo.
Depois de feito o desbaste, é hora de podar algumas raízes que já estão mortas. Para isso, é preciso observar e principalmente tocar nas raízes. Quando passar a mão, você vai sentir imediatamente quais são as raízes que estão secas e aí é só ir podando com uma tesoura esterilizada. Como a terra que sobrou é uma terra muito pobre em nutrientes e ainda estava cheia de formigas, eu recolhi ela para fazer um processo de reciclagem e utilizar futuramente em outras plantas. Já no caso da argila expandida, eu resolvi utilizar a mesma que estava no vaso, mas para isso primeiro eu precisaria acabar com as formigas que estavam ali instaladas. Por isso eu lavei toda a argila expandida com um jato de água forte. Olha só a quantidade de ovos que ainda estavam ali, então foi preciso lavar bem antes de utilizar novamente. Lembrando que a manta geotêxtil antiga eu joguei fora e substituí por uma nova. Na sequência eu adicionei uma terra nova no fundo do vaso, a fim de dar sustentação e fazer com que o torrão da planta ficasse na altura certa. Lembrando que o torrão da planta deve sempre ficar pelo menos 2 dedos abaixo da borda do vaso. E finalmente é chegada a hora de utilizar aquele substrato potente que eu mostrei no começo do vídeo. Repare que esse substrato deve ser colocado entre o torrão e a borda do vaso. E isso porque é nessa região que vão nascer as principais raízes para fazer a absorção de nutrientes. Muito bem, pessoal, para finalizar eu adicionei folhas secas trituradas para fazer a cobertura e a adubação verde. Essas folhas secas vão ser as responsáveis por manter a umidade do substrato, evitar o nascimento de novas ervas daninhas e ainda vão servir como adubo. Pronto, agora é só lembrar de fazer a rega todos os dias e esperar que sua planta volte com força e fique linda novamente, prontinha para frutificar. Só lembrando que eu vou postar o resultado dessa manutenção lá no meu Instagram. E também que agora o Somos Verdes está participando da plataforma apoia.se, na qual você pode fazer uma contribuição para que esse canal continue. Então dê uma olhadinha na descrição do vídeo que o link do Apoia-se vai estar aí embaixo. E aí, gostou do vídeo? Então deixa aquele like maroto que você sabe que ajuda no desenvolvimento do canal, ajuda o canal a ter relevância, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal caso ainda não seja inscrito e aperte o sininho das notificações para receber os próximos vídeos. Compartilhe o vídeo aí, hein, pessoal? Até a próxima!